Cuiabá pra frente, cuidando da gente. O Contorno Leste, a maior obra estruturante da nossa história, é uma realidade. São 17 quilômetros ligando o Distrito Industrial à rodovia Emanuel Pinheiro, que vão conectar 50 bairros e mais de 200 mil pessoas. Mais que uma obra, uma nova Cuiabá com mais mobilidade, desenvolvimento e oportunidade. A gente não vê a hora da obra ficar pronta, porque vai trazer mais oportunidades, mais emprego para todo mundo, né? Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Olá, você que acompanha o RD News, o portal de notícias de Mato Grosso. Nós temos toda semana entrevistas online, entrevistando profissionais de várias áreas, falando um pouquinho do que está sendo estudado, não só aqui no estado, mas também em todo o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Dia 18 de maio foi um dia nacional, foi um marco, né, mas este mês é um mês de conscientização contra o estupro, contra o abuso de crianças e adolescentes. E a nossa convidada hoje é a doutora Aline Veras Moraes, brilhante. Ela é médica ginecologista de Fortaleza, faz um trabalho aí, uma divulgação de conscientização nessa e em outras áreas, né? Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Ficamos muito felizes de poder recebê-la aqui, mesmo que seja online. Eu é que agradeço o convite, ainda mais para falar de um tema tão importante. Bom, eu gostaria para contextualizar e as pessoas entenderem um pouco da importância dessa data, 18 de maio, né, que foi um dia nacional de enfrentamento, queria que a senhora falasse um pouquinho das ações que são realizadas, de como surgiu esse dia e o porquê ter um dia específico para trabalhar sobre abuso sexual de criança e adolescente. Lídice, esse é um grave problema social e também de saúde. Tá? A questão da violência sexual contra a criança e adolescente não é um fenômeno recente. Infelizmente, na nossa historicidade, tá? Durante muitas décadas, a violência sexual contra a criança e adolescente ela foi, inclusive, muito naturalizada. Tá? Isso nunca foi, sim, era, tá? Culturalmente, as violências intrafamiliares que acontecem, principalmente no seio da família, até hoje, tem dificuldade de que haja denúncia, de que esse caso venha à tona, tá? Exatamente porque os principais agressores, eles estão dentro do pretenso grupo de proteção daquela criança, daquele adolescente. As principais agressões, elas acontecem dentro de casa, dentro da família. Quando esse problema começa a ser debatido de forma mais veemente na sociedade a partir da década de 1970. Então, quer dizer, historicamente, é muito recente a década de 1970, se a gente for considerar a história da humanidade. A partir da década de 1970, se começa a discutir as questões dos maus-tratos e das violências contra crianças perpetradas dentro da unidade familiar, então a violência intrafamiliar contra a criança, e mais na frente, seguindo nessa seara, se começa a discutir sobre a questão das violências sexuais. Tá? Eu trabalho nessa abordagem, tá? Mas eu também atendo mulheres já adultas que têm diversas outras questões relativas à sua sexualidade. E posso dizer, é extremamente frequente em todas as classes sociais a história de abuso sexual na infância. Tá? Então, as estatísticas nos mostram, mas a vida real também nos mostra isso. Tá? Se torna um grande problema social, porque é uma violência, é uma grave violência, que vai ter repercussões físicas, mas também repercussões psíquicas e sociais, que podem comprometer a vida dessa menina, ainda na infância, comprometendo seu desempenho escolar, comprometendo o seu desenvolvimento, né? A sua estruturação psíquica, mas também vai ter repercussões a longo prazo. Tá?
aumentando o risco de depressão, aumentando o risco de que futuramente essa menina se envolva em relacionamentos abusivos. E a gente está falando aqui mais em meninas, porque mesmo na infância, as mulheres são as maiores vítimas. Mas o número de meninos vítimas de violência sexual também não é insignificante. Então, é muito importante que a gente também lembre isso. Os meninos também são vítimas de violência sexual. Isso é um problema porque existem vários estudos que mostram que esses meninos que foram vítimas na infância tendem a se tornar agressores no futuro. Então, quer dizer, você amplia e gera um ciclo vicioso que vai majorando o número de pessoas vitimadas. Tá? Então, isso se torna um grande problema. A partir do momento em que você identifica que esses problemas existem e que você não vai conseguir mudar essa estrutura simplesmente atendendo caso a caso, se torna urgente ações sociais de conscientização. A gente teve recentemente, né, um caso de uma ação, de uma palestra após a qual 10 crianças, se eu não me engano, né, se identificaram como vítimas. Então, assim, esse tipo de ação é muito importante para a capacitação de pais, professores, profissionais, para que ajudem nessa identificação, mas também para que essas crianças consigam se identificar como vítimas e consigam perceber que uma possibilidade de apoio, uma possibilidade de uma rede de proteção. Essa realidade, isso claro, há muito é divulgado, né, de que os abusadores estão geralmente nos ciclos próximos, quando não dentro da família, né, das crianças. Como uma pessoa próxima, ou às vezes até um vizinho, porque tem situações em que ambos os pais, né, são coniventes com, né, às vezes há aí um crime praticado por ambas as partes, mas como uma pessoa pode identificar que traços a criança, que sinais a criança dá, porque ela geralmente ela é ameaçada, ela tem medo de falar, porque ela também tem medo de perder a família, ou de ser preso, ou de matarem, né, enfim, o seu ente querido. Quais seriam os sintomas, doutora, para se observar numa criança que pode estar sofrendo abuso? Existem alguns sinais muito claros que as crianças dão quando estão sob diversas formas de abuso, incluindo a questão do abuso sexual. Uma delas, muito frequente, são as mudanças bruscas de comportamento, tá? Para os dois extremos, tanto por retraimento social, aquela criança que se torna muito retraída, excessivamente retraída, tá? Como o contrário, uma criança que, de repente, começa a ter comportamentos de hipersexualização e de hiperexposição no seu corpo. Então, os dois extremos são preocupantes. Outro ponto também é que é muito frequente a associação entre violência sexual e transtornos de dismorfismo corporal e transtornos alimentares. Então, a criança pode começar a desenvolver bulimia, anorexia, comportamentos autolesivos, perder o interesse em atividades que antes eram prazerosas para ela, um medo, um receio muito grande de ir para determinadas atividades ou de fazer determinadas atividades. É muito interessante de uma forma negativa, porque a gente não costuma dar atenção para essas queixas das crianças. Não é tão raro, às vezes as crianças não querem fazer uma determinada atividade e o pai ou a mãe, na melhor das intenções, né? E não é querendo o mal daquela criança, mas força, interpreta como ela não está querendo fazer, por preguiça, ou para fazer uma outra atividade, mas isso é importante para ela. É importante que a gente esteja atento a essas negativas, principalmente quando essas negativas são muito veementes, para a gente entender o que é que está por trás do fato daquela criança não querer fazer aquela atividade, ou não querer ficar com aquela pessoa especificamente, entendeu? Então, esses são alguns dos sinais mais evidentes. Isso pode acontecer em qualquer idade. Eu me lembro muito bem de uma criança de 3 anos de idade que começou com um comportamento de hipersexualização. Sabe? E esse foi o sinal de gatilho
Então, assim, são os dois extremos, tanto a timidez extrema como sinais de hipersexualização podem chamar a atenção. Bastante. Pela sua experiência, casos de adolescentes, às vezes, que engravidam muito cedo, podem ter relação com o início de abuso aí na infância? Há essa ligação dessas questões aí, às vezes adolescentes muito jovens, muito novas, com namorados que teriam um relacionamento tecnicamente admitido, né, pela criança, pela adolescente, aí no caso a menina, né, ela quis, ela tem consciência, enfim, tem muito esses argumentos, né, foi consentido, isso tem relação, é abuso, doutora? Pode ter sim, tá? Não vamos dizer que todas são, mas pode sim estar associado. Uma coisa que é muito frequente, não apenas em pessoas vítimas de abuso, em situação de abuso, tá? Mas a culpa, quando a pessoa internaliza uma culpa, mesmo quando essa culpa não é real, tá? É muito frequente que a pessoa comece a apresentar comportamentos de risco, né? Comportamentos que coloquem a pessoa em risco. Então, a pessoa começa como se ela estivesse se punindo. Porque ela acha que vocês estão vivendo, cortou aqui para quando a criança é vítima de violência sexual, é extremamente frequente que quando ela percebe, esse é um ponto, quando ela é muito novinha, ela não percebe, ela percebe que aquilo incomoda, que aquilo mostra, mas ela não sabe que ela foi vítima de uma violência. Quando ela passa a ter noção e consciência do corpo, consciência do que é sexualidade, ela percebe que ela foi vítima. E é muito frequente a internalização da culpa. Eu fiz alguma coisa, eu não denunciei, eu provoquei. E diante da internalização dessa culpa, a pessoa começa a assumir comportamentos sexuais de risco. Tá? Isso é frequente, infelizmente. E comportamentos sexuais de risco, né, sem a proteção devida, sem a orientação devida, podem sim culminar em desfechos como, por exemplo, uma gravidez precoce. Então, pode sim haver associação. Houve muito aumento de casos da pandemia para cá, porque a gente sabe que ficaram muito isolados, né? A pandemia, aliás, a ONU já avisava isso. A ONU, quando começaram os casos de isolamento sociais, a ONU já alertou. Todo período de crise, tá, está associado ao aumento das violências intrafamiliares, todas elas. Já se tinha analisado, já se tinha visto isso, comprovado isso, através das análises dos casos circunscritos. Então, aconteceu na epidemia de ebola, na África, aconteceu então, nos casos circunscritos de epidemia e de crise social, sempre acontece o aumento das violências intrafamiliares. No caso da pandemia do Covid-19, foi algo em nível global, né? Então, já se sabia, já se intuía que isso ia acontecer, e de fato aconteceu. A gente teve um aumento significativo de todos os casos de violência intrafamiliar. Violência sexual, violência contra a criança, violência contra a pessoa idosa, violência contra a pessoa com deficiência. Né? Então, as violências sexuais contra as crianças aumentaram bastante. Lembra o seguinte, né? O agressor está naquele seio de proteção, naquela rede de proteção. E aquela criança está presa com o agressor, né? Com o potencial agressor, em contato com o potencial agressor, 24 horas por dia, sem a proteção de rede de apoio. A rede de apoio foi retirada nesse caso. Né? Então, houve sim um aumento significativo, infelizmente. E aí tem um outro ponto, né, que eu gostaria de ressaltar, porque nem sempre a gente lembra, mas as crianças, elas são vulneráveis, porque, em grande medida, por conta da falta de autonomia que elas têm, por ainda serem seres em desenvolvimento, por ainda não terem desenvolvido mecanismos de proteção. Mas se toda criança está em risco, existem algumas crianças que estão em risco maior. E às vezes a gente esquece dessas pessoas, que são as crianças com deficiência. Então, as pessoas com deficiência, elas são mais vítimas de violência sexual. As crianças são mais vítimas de violência sexual. As crianças com deficiência são mais do que as outras crianças
na mesma idade e que não tem nenhuma deficiência. Então, para vocês terem uma ideia, é 10 vezes mais comum, 10 vezes mais comum a violência sexual em mulheres com deficiência. Tá? E tem uma estatística que é completamente alarmante. 90%, não é 50%, que já seria um absurdo. 90% das meninas com deficiência intelectual vão ser. Então, é uma estatística absurda. Então, se todos os pais e todas as mães, cuidadores, educadores precisam estar atentos, aqueles adultos responsáveis pelas crianças com deficiência precisam ter uma atenção redobrada. Principalmente porque essa criança com deficiência intelectual vai ser aquela que vai ter mais dificuldade de denúncia. E aquela em que os sinais são mais invisíveis. Por quê? Porque quando começa a alteração de comportamento, a medicação que não está funcionando, essa criança está com alta agressão, é por causa do autismo, é por causa do Down, por causa da deficiência intelectual. Então, sempre se encontra uma justificativa na condição de base para justificar a mudança do comportamento. Então, é muito importante que pais e cuidadores estejam atentos para essas mudanças de comportamento, mesmo em crianças que tenham condições de deficiência intelectual, para tentar identificar qual é a causa base, qual é a causa de gatilho, que pode sim ser uma violência sexual. Bom, para a gente encerrar, como denunciar? A gente está em estados diferentes, né? Mas existe toda uma rede de proteção, onde buscar a primeira ajuda, onde, né, em geral, qual é a orientação que é dada, doutora? Cada local, cada estado tem, obviamente, as suas redes, mas a gente tem uma rede que é nacional, o Disque 100, tá? O Disque 100, ele é de âmbito nacional, e é fácil, é realmente discar 100, e você vai conseguir fazer a denúncia, tá? Uma vez a denúncia feita, aí a pessoa que você tem suspeita, denuncie. Essa suspeita, gente, ela segue passos de investigação. Não fiquem com medo, com receio. A gente pode prejudicar. Essa criança, ela precisa ser protegida. Então, diante da suspeita, denuncie, porque os mecanismos protetivos sabem que é uma denúncia de uma suspeita. A partir da suspeita, essa criança vai ser protegida e a suspeita vai ser investigada. Tá bom? Então, a gente precisa entender que o principal objetivo, a principal meta inicial é a proteção dessa criança. E o Disque 100 é um dos mecanismos que a gente tem de âmbito nacional para essa denúncia. Tá? Mas também é muito interessante que a gente conheça os equipamentos locais, os equipamentos regionais que a gente tem. Né? Ministério Público, né, que sempre tem a Promotoria de Proteção à Criança, a Procuradoria de Proteção à Criança e Adolescente, né? A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, outra ferramenta, outro instrumento que pode ser utilizado. Né? Enfim, a Casa da Mulher Brasileira, porque a Casa da Mulher Brasileira, que está nos diversos estados do país, ela não presta atenção só para as mulheres adultas, então você pode procurar também. Mas o Disque 100 acaba sendo aquele mecanismo mais rápido. Todo mundo tem um celularzinho à mão. Então, diante da suspeita, entre em contato, denuncie. A gente precisa proteger essas crianças e quebrar esses tipos de violência. Ok, doutora Aline Veras, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Espero que a gente consiga trazer esse alerta aí. É sempre muito importante a gente falar do assunto, a gente denunciar, a gente olhar para os lados, né? Olhar à nossa volta, ao nosso redor, que a gente às vezes tem muitas pessoas que convivem com isso e fica ali cada um no seu quadradinho, na sua ilha, e a gente precisa ter esse olhar mesmo protetivo para a nossa infância, para a nossa adolescência, né? Para que a gente possa aí ter gerações de pessoas mais equilibradas, que a gente consiga, né, chegar a isso, reduzir esses números pelo menos, e enfim, ajudar, né, os nossos pequenos. Muito obrigada mesmo, doutora. Eu que agradeço.
Então, quem quiser, estiver nos assistindo aqui no site RD News, a gente está no YouTube também, a gente pede para curtir, compartilhar essa entrevista, em especial para as pessoas também que trabalham, professores, quem lida com criança, cuidadores, né, como a doutora falou aqui, pessoas que também têm deficiências intelectuais. Vamos compartilhar, a entrevista está disponível, em especial no destaque do nosso site RD News. Obrigada, doutora, até a próxima. Tchau, tchau. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Na saúde, o cuidado avança. Com o programa Hora Estendida na Saúde, 5 UBSs já estão funcionando das 7 da manhã às 9 da noite. E a Prefeitura entregou a reforma das UBSs do Osmar Cabral, Ribeirão do Lipa, 1º de Março e Alvorada, com ar-condicionado e atendimento odontológico. A gente pode vir fazer qualquer tipo de tratamento próximo à nossa residência. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente.